Olá, você clicou nesse vídeo provavelmente com a intenção de assistir esse vídeo. Antes de você assistir, quero pedir a você, se puder se inscrever no canal, ative o sininho de notificação e seguir nas nossas redes sociais, que a gente vai estar sempre postando vídeo nesse direcionamento, sempre tentando falar o máximo de Cristo de uma forma genuína. Valeu, tamo junto. Livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 23, quem achou, diga amém. Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Está escrito assim: então, chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhes um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali lhe deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades, porém sobre ti, e pus sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Antes de nós sentarmos, vocês podem repetir após mim algumas palavras? Repitam assim depois de mim: nós, só um pouquinho mais forte, nós iremos descansar. Você pode sentar? Irmãos, eu tenho um pensamento particular, acredito que alguns dos irmãos que têm algum costume de conversar com a Bíblia, estudar a Bíblia, vão concordar comigo. Eu acredito que nós temos um Deus, e em particular, e eu entendo que Deus, Ele é um Deus no seu total, um Deus de planejamento. Eu entendo, eu percebo que Deus tem sob seu controle, nós temos provas incontestáveis a respeito disso, que Deus tem no seu controle todas as ações do mundo. O que eu estou dizendo é que Deus controla infinitamente todas as coisas, todas as ações. E eu acredito também que, por Deus ser um Deus de planejamento, o seu plano está em exercício e o seu plano está dando certo. Mas como assim? É difícil, é estranho às vezes para nós, com a nossa mente humana, racional, conciliar alguns eventos, alguns calendários na nossa vida e também na nossa própria história escrita, na nossa própria história da humanidade, do ponto de vista da escrita, dos relatos, conciliar com tantos eventos bons, catastróficos, melancólicos, enfim, e independente disso tudo, perceber, entender e ter a plena convicção de que Deus está trabalhando e de que o seu plano, na sua soberania, como diz Paulo, na reconciliação de Cristo e Deus no mundo, está dando tudo certo. Partindo desse princípio, nós lemos acerca do povo de Israel, especificamente, e o evento que nós lemos, eu vou desenhar, ele acontece no seguinte momento, eu vou dizer aqui para nós nos localizarmos na história. Vocês sabem que Deus decidiu, na sua opinião particular, chamar Abraão, e Deus chama Abraão, e Abraão, ele foi, do ponto de vista, um homem exemplar, do que as escrituras nos mostram, foi um homem de fé. Paulo cita Abraão em várias ocasiões,
E em uma das ocasiões ele diz que Abraão é o pai da fé, é a figura máxima, o exemplo máximo de pessoa, cidadão, comunhão com Deus. É aquele homem que, quando Deus o chamou, ele não olhou para a direita nem para a esquerda, simplesmente se atentou à voz de Deus, e dali para frente foi bem sucedido em tudo que fez. Deus promete para Abraão descendências, riquezas, enfim, promessas específicas da vida de Abraão que nós percebemos que se cumpriu, e algumas dessas promessas decorreram para a semente de Abraão. Abraão gera Isaac, Isaac e Jacó, Jacó os 12 patriarcas, e vão para o Egito, passam dificuldades, só que Deus promete os tirar do Egito, e a Bíblia diz que Deus arranca o povo do Egito com mão forte, com o seu poder, debaixo das suas estratégias, da sua vontade, e o povo agora, logo em seguida, o texto que nós lemos, logo após a saída do povo do Egito, o povo tem uma primeira dificuldade. Irmãos, o texto diz que o povo de Deus, ele estava em um deserto. Deus submete a esse povo a um deserto, que segundo a própria história bíblica, diz que esse deserto, ele não era um lugar de flores. Esse deserto que nós estamos dizendo, esse específico, não é um deserto, não é uma figura de linguagem, não é uma conjectura, não é uma imaginação nossa, não. A Bíblia diz que Deus guia o seu povo pelo deserto e submete o povo que Deus chama de seu a um sol escaldante, a um frio escaldante durante a noite. E esse deserto, é claro que eles tinham a provisão de Deus, sim, a provisão de Deus estava sobre eles, porém, Bernardo, esse deserto não é, eu não posso ser hipócrita de dizer, numa análise fria dessa história, pastor, dizer que esse deserto era uma situação confortável para a vida do povo que Deus escolheu e chamou de seu. Então esse lugar que Deus submete seu povo, este momento, não é, eu não acho que é, não tenho a impressão que é um lugar confortável para o seu povo estar, não é um lugar agradável para o seu povo estar, e muito menos, não é o lugar que o seu povo queria estar. Mas Deus tem seus métodos e seus trabalhos, e Deus tem a sua forma única, exclusiva de trabalhar na vida daqueles que Deus escolheu. Então o que acontece é que Deus sabe de todas as coisas, conhece o passado, presente, futuro, e decidiu que este lugar, que este momento, que essa situação aparentemente climática, física, uma situação adversa ao seu povo, à genética do seu povo, ao corpo do seu povo, à mente do seu povo, que esse deserto pode possivelmente, numa visão lógica, ser um ambiente nocivo a quem Deus chamou, mas ainda assim Deus decidiu submeter o seu povo a esse tipo de ambiente, submeter o seu povo a este tipo de situação adversa, antiquada, retrógrada, desconfortável. E o que resta a nós nessa noite? E eu não vou demorar. O que resta a nós nesse momento? E o que a voz da nossa consciência, se é que ela existe, diz o que resta a nós nessa situação complicada? O que resta a nós é questionar a Deus, no mínimo. O mínimo que a nossa consciência humana, nossa alma, tenta nos dizer é simplesmente:
questionar a Deus, porque Deus tem na sua mente, no seu planejamento, em vários momentos da história do seu povo, inclusive da nossa igreja moderna, submeter o seu povo, seja de forma coletiva ou os crentes em alguns momentos individuais, a situações adversas e perigosas. Situações que traz a nós, as nossas razões emocionais, conflitos a ponto de nos submetermos a um profissional da ciência da psicologia, um profissional da ciência da psiquiatria, enfim. Jonas disse que do fundo das correntezas das águas eu gritei. Ele diz que ele estava no inferno. Onde era o inferno? O ventre do peixe. Estive um tempo no ventre daquele animal e do fundo do inferno eu gritei. Ele diz, é como se as correntezas se enrolassem no meu pescoço. Então Deus tem esta peculiaridade no seu trabalho de quê? De submeter aos seus servos a momentos difíceis na sua vida. E nós pensamos, isto é algo ruim, isto não é algo bom, mas eu quero dizer a você, nessa situação que você se encontra, que eu me encontro, neste conflito pessoal, particular, religioso, emocional, conjugal, a questão é, Deus tem o controle da nossa história. Chegaram para Jesus, 2 mensageiros são enviados de Marta e Maria até Jesus, e eles dizem, desesperados, ora, aquele a quem tu amas está doente, está perto da morte. E Jesus responde dizendo, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Glória a Deus. O que você está querendo dizer? Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, que fez os céus e fez a terra. O que eu estou dizendo para você nesta noite é que o momento que o homem está mais próximo de Deus não é quando ele está lá em cima. O momento que o homem está mais próximo de Deus é quando ele está lá embaixo. Então eu quero dizer para você nesta noite, se você considera que Deus te escolheu, se você considera que Deus te chamou, reconsidere questionar a Deus, reconsidere duvidar de Deus, e entenda que Deus tem o controle da nossa vida, que Deus tem o controle do seu ministério, que Deus tem o controle da sua família. Eu estou dizendo que Deus é um Deus de planejamento. O que eu estou dizendo? Que Deus não faz planos como nós. O coração do homem é enganoso, se enche de soberba, mas os caminhos de Deus são eternos, duram para sempre. Deus não errou no seu plano, Deus não errou a nos escolher, Deus não errou a instituir a igreja. Os anjos desejaram herdar a mensagem do Evangelho, mas Paulo disse que Deus deu a nós a mensagem da reconciliação. Deus tem confiança em nós. Então o controle da nossa vida pode ter saído da sua mão, mas o controle ainda
está na mão de Deus. Glória ao Senhor nosso Deus. Graças a Deus. O que eu estou dizendo é que algumas lideranças abandonaram a Deus. Estou dizendo que eles são maus? Não estou dizendo que eles são maus. Estou dizendo que os conflitos da vida, olha só, estou dizendo que os conflitos da vida, que os conflitos da vida do homem tricotômico em geral, assolaram alguns homens, assolaram algumas lideranças de tal forma que eles abandonaram a voz de Deus, não porque eles são maus, não estou os pejorando, eu estou dizendo que por algumas coisas que nós não sabemos e não podemos julgar, abandonaram a voz de Deus e se deixaram levar por a sua própria inteligência, se deixaram levar pela própria ciência do homem, se deixaram levar pelas próprias estratégias humanas. Eu estou dizendo é que até em um culto vazio, eu estou dizendo que até em uma igreja vazia, que até em uma igreja de estrutura precária, falando de igreja especificamente, de ministério especificamente, até nessas coisas, até em eventos que assolam a igreja, até em pessoas que saem da igreja, que depois aparecem depois de 10 anos, irmãos, nisto tudo, Deus está absolutamente no controle. O que eu estou dizendo, que até, por que eu estou dizendo isso? O que acontece quando eu digo que algumas lideranças abandonaram a voz de Deus e abraçaram o quê? Abraçaram estratégias modernas. Para quê? Para solucionar o que aparentemente eles entendem que é um problema. Qual o problema? Por exemplo, bancos de igreja vazio. Um exemplo, né? Então veio sobre nós nesse momento uma moda, uma invenção da modernidade evangélica que a igreja ela precisa sempre estar lotada, que ela precisa sempre estar passando por eventos, e você cria o quê? Você cria pessoas que estão atrás dos eventos. Mas onde estão os verdadeiros, escolhidos e remanescentes? Estão em cultos simples, em cultos de ensinamentos, em cultos de oração, em cultos da palavra, em momentos de comunhão, em visitas nos lares, visita nas casas. Por quê? Porque eu estou dizendo isso, e eu tenho certeza disso, porque estes princípios básicos foram o que ergueram os pilares da nossa igreja primária. Então é por causa disso que, independente de se algumas pessoas criaram e desenvolveram mecanismos humanos na sua própria inteligência para aparentemente inchar a sua igreja, não é por isso que nós devemos abandonar as nossas raízes escriturísticas, bíblicas, oração, louvor, palavra, ensino, visita. Essa é a nossa essência do evangelho como igreja. Glória a Deus. Então, essas dificuldades, ministérios em crises, lideranças em crises psicológicas, tudo isso eu quero dizer a você, Deus está no controle. Nós temos que entender que Deus é tão soberano, tão grande, que ninguém morre hoje por acidente, ninguém sai hoje, vai ser atropelado porque foi descuidado. Não! A Bíblia diz que Deus conhece cada fio da cabeça de cada criatura sua. Salomão disse que nossos dias estão contados, diz que nós temos hora para nascer e hora para morrer. Então entenda, o globo terrestre não está solto no ar, mas tem uma pedra angular que sustenta o globo terrestre.
O movimento de rotação e translação da terra, o ciclo do oxigênio, o ciclo da chuva, o ar que nós respiramos, as moléculas, as células, o corpo, a alma e o espírito, tudo isso tem um dono. O mundo tem um arquiteto, tudo isso tem um dono. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo se fez Deus, e tudo que foi feito, não foi feito sem o consentimento dele. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Nós não somos frutos de homens, nem do evangelismo de ninguém. Nós somos um plano que nasceu no coração de Deus. Jeremias, eu te gerei, eu te formei, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Você não faz o que você quer, você faz porque eu te escolhi. Até a santidade não vem de nós nos santificamos, mas não é por nós. Pedro diz, eu estou de pé, por quê? Porque o Senhor me sustentou. Diz que Cristo santifica a tua igreja. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel e aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Irmãos, então eu vim para dizer nesse primeiro momento, nesta noite, que Deus está no controle neste deserto. Glória a Deus. Já falei 20 minutos, Jesus. E Deus e o seu povo caminha. Eu já vou parar. Biana, se tu quiser preparar, já pode preparar, já vou parar. E o texto que nós lemos diz que o povo estava com sede, pastor, e murmurava, porque dá para entender, no deserto nós somos humanos. E o texto diz que eles encontraram um lugar, águas amargas de Mara. O texto diz que as águas eram amargas. E naquele momento de muita sede, uma necessidade fisiológica, muita sede, e existem coisas importantes na nossa vida, e existem coisas essenciais. Vestir, carro, casa, são coisas importantes, mas coisas essenciais são comer, beber, enfim. E sem as coisas importantes, nós continuamos vivendo. Os homens primitivos viveram sem as coisas importantes, mas sem as coisas essenciais nós não conseguimos viver. E eu entendo que as coisas essenciais para um cristão é oração, ler a palavra. Se nós não oramos e não lemos a palavra, é um grande sintoma que nós estamos morrendo. E o texto diz que Deus usa Moisés para fazer um milagre. Diz que Moisés joga um galho na água e a água se torna doce. E o povo bebe a água, mata a sua vontade. Só que entenda que este milagre é um paliativo. Como assim? O que eu estou dizendo para você é que Deus faz milagres. Deus faz milagres. Deus realiza milagres. Deus realiza milagres. Deus abençoa financeiramente. Deus abençoa financeiramente. Deus dá saúde. Parabéns, nota 10 na prova. Deus dá saúde. Deus coloca pessoas no nosso caminho, esposas, maridos. Deus faz isso também. Nota 10 para você, tirou 10 na prova. Porém, eu quero dizer para você que todas essas coisas que são um componente da pessoa de Cristo, tudo isso no plano de Deus são meros paliativos. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que Cristo morre e ressuscita, não para fazer essas coisas que eu citei, porque essas coisas que eu citei, antes da ressurreição de Cristo, elas já existiam. O que? Milagres, sinais, dinheiro, casamento, todas essas coisas existiam antes da ressurreição. Mas quando Cristo ressuscita, Ele traz um milagre inédito, pastor. Ele diz, está consumado. Irmão, você não está entendendo. A ressurreição de Cristo é a maior obra da história da humanidade.
Glória. Chama doutrina da redenção. Paulo diz que o sacrifício de Cristo ele é vicário. Vicário porque ele é substitutivo e eficaz. Cristo não morreu para tentar salvar. Cristo diz que ele veio buscar salvar aquele que se havia perdido. Espírito Santo, ele não tenta convencer. Quando ele vem sobre nossas vidas, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então eu posso ficar falando aqui 10 horas, posso ser o melhor pregador, o mais inteligente, posso gritar ou falar baixo, posso ser bonito ou feio. Entenda, a obra de Deus não está ligada ao que nós fazemos, está ligado ao que Cristo fez na cruz do Calvário. Não é a inteligência do pregador, não é a altura da minha voz que faz a igreja encher, não é o trabalho dos pastores, não é, porque Paulo diz, Apolo pregou, eu plantei as igrejas, mas quem deu o crescimento para eles foi o Espírito Santo de Deus. Então, o maior milagre está onde? Está na ressurreição de Cristo. Senhor, nós queremos uns sinais. Eu quero dizer para você, irmãos, pare de ficar correndo atrás de sinais. Pare de ficar desejando a Deus sinais. Quero ver um anjo, quero ver não sei o quê, quero ser... Irmãos, a Bíblia diz que os milagres e os sinais seguirão aqueles que acreditam em Deus e na sua proposta. Tomé disse, eu não acredito, eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu ver. Mentira, eu não acredito, porque o testemunho era das mulheres, né? As mulheres trouxeram a mensagem de que Cristo tinha ressuscitado. Aí eu não acredito. Jesus apareceu e disse, Tomé, toca nas feridas. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é por vista, ele é por fé, porque quando nós desejamos ver as coisas, nós abandonamos a fé. Então Cristo está dizendo, nós precisamos de, meu filho, precisa parar de ser um pouco menino, adolescente, criança, porque você tem que se relacionar mais comigo, é pela fé, pela sua fé em Cristo Jesus, sabia que a salvação passa pela convicção da mente? Salvação não é uma emoção, um sentimento. A salvação ela passa pela convicção em Cristo Jesus. Eu estou dizendo que até o homem na lama da sua dureza, do seu pecado, do seu sofrimento, é porque Cristo, a salvação, ela é para quem? Ela é para quem? A salvação é para você. Para quem? Para o pecador. É para você que hoje gritou com a sua esposa, é para você que hoje de repente falou um palavrão, é para hoje você que se irritou. Eu posso desprezar você, mas Jesus não. A salvação é para o pecador. A salvação é para mim e para você. Não necessitam de médicos os sãos, mas necessitam de médicos os doentes. Então quando ressuscita ele diz, está consumado, a dívida foi paga. A morte de Cristo não é para o nosso pecado de cotidiano, até porque desse pecado cotidiano nós nunca vamos nos livrar, ele nunca vai nos abandonar, mas Cristo morre pelo pecado original, Cristo morre pelo pecado de Adão, Cristo morre pelo pecado que trouxe a maldição. Quando Adão peca contra Deus, o que acontece na terra é um efeito que nós não imaginamos. Ela afeta a natureza dos animais, afeta a geografia, homossexualidade, doenças incuráveis, doenças psicológicas, tudo isso que o mundo, esses males do mundo, não é obra do diabo, é obra da queda, do reflexo da queda de Adão. Então o que Cristo fez? Restaurar todas as coisas pelo poder do seu nome. Não havia beleza nele para que os desejássemos. Homem indigno entre os homens, homens de dor, experimentado nos trabalhos, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pode começar a tocar, eu já vou parar aqui. O castigo que nos traz a paz estava sobre. Repita comigo, nós iremos descansar. Nós iremos descansar. Pedro diz, miserável o homem que espera em Deus somente nesta vida. Eu vim trazer uma esperança a nós nesta noite.
Eu venho trazer uma proposta a nós nessa noite. A esperança que eu venho trazer nesta noite, 30 minutos já, que eu já falei. A esperança que eu venho trazer nessa noite é que, ainda que com um governo adverso, ainda que sofrendo preconceitos sociais por ser pobre, ainda que sofrendo dificuldades no corpo, como doenças, como problemas financeiros, como problemas conjugais, problemas familiares, ainda que o mundo, o planeta entre em crise financeira, sanitária, emocional, eu quero dizer para você, que existe uma promessa. Existe uma promessa. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o coração do homem não imaginou, são as coisas que Deus tem preparado para mim e para você. Paulo diz: agora eu vejo como numa imagem conturbada, eu vejo através de escuridão, mas chegará o dia que eu conhecerei como sou conhecido, chegará o dia que eu verei face a face. Senhor, que sinais tu nos dará daquele dia? Ele diz: e naquele dia o sol não dará sua luz, as potências do céu serão abaladas, a lua se converterá em sangue, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, como um relâmpago que sai do oriente, que se mostra no ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. E nas nuvens aparecerá o Senhor, com voz de arcanjo, trombeta de Deus, grande alarido, estrondo. E os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e depois os que estivermos vivos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Adeus desemprego, adeus problema político, adeus situações diversas, adeus dor, adeus sofrimento. Chegou o dia, chegou o momento de sentar numa mesa do tamanho da eternidade e ouvir alguém dizendo a nós: valeu a pena. Eis que eu vos digo um grande mistério. Você pode ficar de pé? Pode ficar de pé? Eis que eu vos digo um grande mistério, porque nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, porque convém que o que é corrupto se revista de corruptibilidade, o mortal de mortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? O aguilhão do pecado é a morte, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por causa de todas essas coisas, meus irmãos, sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, pois o vosso sacrifício no Senhor, ele não será em vão. Isso és a palavra, o com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Qual bonito esse nome é, qual bonito esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Qual bonito esse nome é, maior que tudo ele é. Qual bonito esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para mostrar, veio para
Ele não está aqui porque já ressuscitou. Está presente em todos os momentos da história. É a vara de Arão que floresceu, a autoridade em Moisés abrir o mar, é a som da harpa de Davi, é a espada de Gideão, é a força de Sansão, a autoridade de João Batista, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías disse que ele é tão grande que chama todas as estrelas, cada uma pelo seu nome, e cada uma delas permanecem perante a sua presença. A pergunta nesta noite é: o seu problema é maior do que o seu Deus? A sua dificuldade é maior do que o seu Deus? Este é o tamanho do nosso Deus. Irmãos, existe alguém nessa noite que quer aceitar a Jesus nessa noite? Existe alguém nessa noite que quer aceitar? Nós temos uma pessoa aqui, glória a Deus, você pode aplaudir. Existe mais alguém nessa noite? E não pense que a decisão está na sua mão de vir aqui, não está. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você veio aqui nesta noite ou deseja vir, não é por você mesmo, é porque Cristo te trouxe aqui. Se você veio nesse culto nessa noite, não é porque você quis vir, ou porque alguém, seu amigo, te chamou, é porque Cristo te trouxe aqui nesta noite. Existe mais alguém nessa noite que deseja aceitar Jesus nessa noite? Se não deseja, eu quero passar esse momento para a liderança da igreja.